Olá pessoal, tudo bom com vocês? Curiosidades sobre a Croácia. Eu vivi alguns anos na Croácia, então posso dizer com propriedade para vocês sobre o país, né? Tenho muitos amigos croatas, muito mesmo, e, e eu vivi lá um tempão, então eu fiquei imerso mesmo culturalmente lá e eu posso trazer com propriedade para vocês essa discussão. Primeiramente, a Croácia, o povo, né, de lá, em relação à Europa, de maneira geral, em comparação com a Europa, alguns outros países da Europa, tirando Portugal e Espanha, né, mas em comparação com a Alemanha, com a Áustria e alguns outros países, eles são, eu diria, mais amigáveis na Croácia. Eu acho que eles são mais abertos, né? Não tão abertos como os espanhóis, né? E como talvez os portugueses, mas não tão, e os italianos, né? Mas não tão fechados, eu diria, tão como os austríacos e os alemães, né? Mas isso varia de pessoa para pessoa, né? Eu tô falando aqui de maneira geral. E eu fui muito bem acolhido na Croácia. Todo o tempo que eu passei lá, antes da residência, eu pedi uma residência na Croácia e vivi lá alguns meses, né? E antes dessa residência, eu já tinha ido para a Croácia para ficar lá 3 meses como turista, pelo menos umas 4 vezes. Então, todas as vezes que eu fui para a Croácia, eu fui muito bem tratado. Os meus amigos que eu fiz, tanto na capital quanto na área de praia, em Split, sempre, a gente sempre conversa. Eles foram me visitar, a gente conversa, sai, enfim. E é uma amizade que foi muito fácil me aproximar deles, assim. Eles são, é claro que não é uma amizade, assim, né, latina, eles não são desse jeito, né, como os espanhóis, como os portugueses, como nós brasileiros também, né? Mas eles são mais abertos, eu diria, bem mais abertos. Então, nesse sentido, é fácil fazer amizade por lá, né? E uma coisa interessante, eles têm muitos cafés, muitos, e é uma cultura do croata e tomar café. E eles passam horas tomando café e todo mundo lá fuma. Mas fuma muito, e é muito mesmo assim de. E não há lei em alguns lugares, então assim. Dificilmente alguém não fuma, então você acaba, mesmo que você não fume, tornando um fumante passivo em alguns ambientes, o que eu não gosto. Mas enfim. E, e eles vão para esses cafés, eles são um povo, pessoal, que reclama tanto da vida, mas eles reclamam tanto da vida, talvez pelo histórico de guerras, eles são um povo um pouco sofrido, vamos dizer assim, né? Pela realidade deles, pela história deles, né? Vocês devem conhecer. E é muito comum, né? Eles até brincam entre eles que eles vão para um café, né? Beber café e reclamar da vida, dizer que não tem dinheiro. E engraçado é que lá não tem muita violência, é um país muito seguro, é um dos países mais seguros da Europa. E os salários são realmente baixos. É um país pobre, mas é um país pobre em comparação à Alemanha, à Áustria, né? Não em comparação, por exemplo, a países da América do Sul. Então eles acabam se esquecendo de, não se esquecendo, mas assim, eles acabam não tendo uma noção talvez mais complexa do que seja realmente pobreza, né? Como a gente tem no Brasil. E, e talvez por isso eu acho que eles reclamam demais, mas eles comparam, o padrão deles é óbvio, é olhar para países como a Áustria, como a Alemanha, inclusive os jovens lá, sem brincadeira, isso é estatística mesmo, metade dos jovens do país não fica lá, vai trabalhar em outros lugares na Europa, né? Eu já conheci muitos croatas também em outros lugares, na Alemanha, na Áustria, em vários lugares, na Espanha, enfim, pelo mundo inteiro. E na Nova Zelândia, enfim. E eu acho que
eles reclamam exageradamente, né? Eles falam que não tem dinheiro, mas é sempre em comparação com outros países ricos da Europa. Eles passam horas bebendo café dentro dos cafés, né? E são lugares muito bonitos e o transporte funciona. Então, o tram é o transporte mais usado, eu acredito, né? É como se fosse um metrô, assim, só que ele é aberto, passa pelas ruas e dividem, né, a rua com o espaço do tram e o espaço dos carros. Não é igual o metrô no Brasil, que a maioria passa por baixo, né, subterrâneo, e eles chamam de tram. E as pessoas. Ah, e só uma curiosidade: a capital da Croácia, que é Zagreb, lá é pequeno, né, pessoal? A Croácia é um país pequeno em comparação ao Brasil e a maioria dos países do mundo. Não tem muita gente lá também. É muito fácil, se vocês forem como turista, é muito simples tudo. Por exemplo, vocês atravessam a cidade inteira, a capital, Zagreb, de um lugar para o outro, a pé. Né? É como se fosse uma linha reta. É claro que tem, né, outras áreas, mas o centro mesmo da cidade, Zagreb, é uma linha reta. Você cruza essa área e os bairros ao redor como em uma linha reta. E é o mesmo caminho do tram. Então, eu nem usava esse meio de transporte, a não ser quando eu precisava fazer uma coisa urgente. Eu fazia tudo a pé, né? Até porque eu passo muito tempo em casa e o tempo que eu puder passar fora é melhor, né? Para eu poder ver pessoas e para eu poder, né, interagir. Então, eu fazia tudo a pé, é muito fácil, dá para em 40 minutos você cruza de uma parte da cidade para outra. E até uma área lá mais afastada é muito fácil de chegar também. É tudo muito simples, né? Não tem prédios enormes, não é complicado, é muito fácil andar lá. E o croata, meus amigos, não costumavam pagar o ticket do tram. E é claro que às vezes aparece um inspetor, eu nunca vi, mas diziam que aparecia, cobrando o ticket, né, para ver o ticket. E se você não mostrasse, você não mostra, você paga uma multa e é bem alta. Parece que é 200 euros, alguma coisa assim. Mas os meus amigos não pagavam. E eu achei eles bem parecidos com a gente nesse sentido. E além disso, o governo croata é muito corrupto, como o governo brasileiro. A gente tem isso em comum com eles, né? Fiquei sem voz agora, pessoal. Desculpa. Eu acho eles um povo muito bonito, né? Acho a gente também no Brasil um povo muito bonito. A diferença é que a gente se cuida um pouco mais, na verdade, muito mais. Os dentes dos brasileiros são muito mais bonitos e bem cuidados. E lá as pessoas não estão nem aí com quase nada, né? Então você vê gente, o pessoal muito descuidado, principalmente com os dentes, assim, não só lá na Europa, sabe? E diferente do que as pessoas dizem no Brasil, é que isso tem a ver com classe social, quando tem uma pessoa que não é bem cuidada assim, né? Porque não tem dinheiro para se cuidar, lá não é assim, né? Não só lá, como também não na Alemanha e outros países europeus. Os europeus não se preocupam obsessivamente com a aparência como o brasileiro se preocupa, né? Tem um ponto positivo e negativo disso, né? Lá todo mundo fala inglês facilmente, né? Obviamente você vai encontrar um pessoal mais velho que não fala, mas é muito fácil. Você pode. Eu nem perguntava para ninguém quando eu ia aos mercados se a pessoa falava inglês. Eu já chegava falando inglês como se fosse a língua do país oficial. E todo mundo respondia naturalmente como se fosse. E eu fiz muitos amigos na Croácia. Muitos amigos. Pessoas muito legais, maravilhosas. E o tempo que eu passei lá, eu sempre fui muito bem tratado. As pessoas me trataram com muito carinho. E eu tenho muitas boas lembranças da Croácia. Sempre voltarei. É um lugar que eu gosto muito de viver. E
O pessoal de Zagreb, que é a capital da Croácia, né? Eles são mais parecidos com culturalmente eles estão mais próximos dos austríacos, né? O pessoal lá por exemplo, de Split, a Croácia é um país que faz fronteira com outros países, né, pessoal? Então, dependendo da cidade, de onde você vai, tem certa influência, né? O pessoal de Split, por exemplo, eles são mais parecidos com os italianos, inclusive fisicamente. E tem uma influência italiana lá grande mesmo, né? Na arquitetura, na história da cidade, né? Tem alguns italianos vivendo lá também. Eu aluguei um pequeno apartamento lá uma época de uma italiana, muito legal, muito gente boa. Enfim, trazia fruta para mim de vez em quando do quintal dela e foi um período bem legal assim viver lá. E eles são mais abertos, né? Eles são um povo meio mediterrâneo assim, né? Mas eles são mais abertos, assim como o pessoal da Sérvia, da Bósnia, eles são, na verdade, esse pessoal mais aberto ainda em relação aos povos europeus. São mais amigos, é mais fácil fazer amizade, né? E, e lá em Dubrovnik, que fica perto de Split, é um dos lugares mais caros na Croácia. Eu tenho um amigo que é de lá. Ele é bem rico, assim, bem rico. E lá foi onde eles gravaram Game of Thrones. E é um lugar lindo. Vocês têm que conhecer se vocês forem lá. E eu acho caro, bem caro, então se preparem, né? E ficou caro por causa do filme, né? Basicamente. Eles são conhecidos pelas gravatas, por inventarem as gravatas, né? É um país que não, o custo de vida lá não é tão caro, tirando Dubrovnik. Os outros lugares não são caros, principalmente quando não é alta temporada. E mesmo em alta temporada, eu já fiquei na Croácia em alta temporada e eu aluguei um apartamento de 1.200, R$ 1.300. Um apartamento não, uma casa. Eu disse isso pra vocês em outro áudio, né? E eu achei bem barato, porque era tudo incluído, água, luz, internet, né? E tem um lugar lá em Zada que como eu vou explicar isso pra vocês, pessoal? Tem um órgão do mar. O que que acontece? É um órgão à beira-mar, né? Que é tocado pelas ondas. E ele é feito de concreto. Eu vou colocar uma foto aí para vocês verem. Pode olhar agora para a tela que você vai ver a foto, você vai entender o que eu estou dizendo, porque eu não sei explicar isso não. São os tubos que ficam debaixo do concreto, né? E aí eles são soprados meio que pelo ar, empurrado pela água do mar, entendeu? E aí criam sons harmônicos. E é muito lindo, eu já fui lá, é muito lindo. Então, é muito legal quando dá o pôr do sol, assim, de tarde, mesmo no inverno, a área de praia, assim, o sol sempre aparece, né? Agora, por exemplo, na capital neva, na capital o sol não é tão frequente, né? Mas nessas áreas de praia é. E é lindo, é muito bonito, vocês têm que conhecer. Vale muito, muito a pena. E o que mais eu posso dizer para vocês de lá? Ah, tem. Eles assistiram e cresceram assistindo novelas brasileiras e mexicanas, Esmeralda, Terra Nostra, e eles gostam do Brasil bastante, eles ficam muito curiosos quando sabem que a gente é do Brasil. Eu conheci muita gente que fala português, assim, muito bem lá. Pra dizer a verdade, 4 pessoas. E lá tem curso de português, eles têm preferência pelo português do Brasil, não sei porquê, talvez pela influência das novelas. Então, se você for para a Croácia falar das novelas, eles, né, vão se identificar. E o que mais eu posso dizer para vocês? Vocês sabem que os cães, né, os dálmatas, eles são originários de uma região chamada Dalmácia, que é que é a costa, né, da Croata, né?
E é um país lindo. Eu gosto muito de lá. O vinho de lá é maravilhoso. A comida de lá não é tão boa. Eu vou fazer um vídeo. Eu, pelo menos, não gostei tanto. Fazer um vídeo sobre a comida, a culinária. A não ser os doces são deliciosos, porque não são muito doces, né? Então, agora, os outros pratos, assim, típicos, né? Eu não gosto muito. É meio parecido com a comida dos eslovenos, assim. Eu não gosto mesmo. É uma comida muito pesada e, enfim. Isso, pessoal. Eles fazem parte da União Europeia, apesar de não fazerem parte do espaço de Schengen. Então, se você quiser ficar na Europa fazendo visa run de um país para o outro, a Croácia é uma ótima opção, né? É um país muito católico, né? Eles são um pouco conservadores, mas nada exagerado assim. Eu, pelo menos, não achei. E, e é um povo bacana, assim. É um povo legal e o país é muito bonito. Vale a pena, com certeza. Super recomendo. Eles têm mais de 1000 ilhas na costa deles, assim. Então, o verão lá é bem agitado, assim. É bem legal. Vale a pena. Super recomendo a Croácia para vocês. Um abraço. Qualquer dúvida, escrevam no meu site. Tem um artigo sobre isso. Eu deixo aberto o tópico de comentário no meu site para vocês comentarem se tiverem alguma dúvida, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Um abraço.